Olá, você que nos acompanha aqui na Com GYC, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a GYC. Estamos muito felizes de ter você aqui novamente com convidados especiais, a nossa amiga Andy e a Madeline, que estarão nos acompanhando hoje. E temos certeza que Deus vai nos ensinar muito ainda a respeito dessa lição que tem por título Metanoia. Vamos falar como é que Deus ele atua na nossa mente, não é? E de como podemos buscar mais a semelhança com Deus e, sobretudo, também, nós estamos no mês da saúde mental, olha só que maravilha, então, esse tema geral da lição tem tudo a ver conosco. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir que você que nos assiste, nos siga nas nossas redes sociais, @GYC Brasil, que também assista os vídeos do último congresso que teve esse ano, Cristo, Justiça Nossa, tá no nosso canal do YouTube, assista lá, tem muito conteúdo que você não pode perder. E além disso, além de aproveitar o conteúdo que nós estamos trazendo aqui o tempo inteiro, pedimos que você nos ajude compartilhando com seus amigos para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, pois é de extrema importância aquilo que Deus tem a dizer para cada um de nós. E, meninas, agradeço a presença de vocês, então nós vamos iniciar com uma oração, e eu queria pedir que a Andy orasse conosco agora, pedindo o direcionamento de Deus. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para todo sempre, e porque o Senhor deseja que nós tenhamos saúde e saúde em abundância, Senhor. E o Senhor nos deu instruções, nos deu conhecimento das tuas leis para que possamos realmente cuidar dos nossos corpos e também das nossas mentes. E é por isso que nós estamos aqui também reunidos, nós queremos aprender mais sobre esse tema e queremos pedir que o Senhor possa conduzir cada comentário que será feito e que possamos aprender uns com os outros, com as experiências uns dos outros, a como cuidar melhor do templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O título da lição dessa semana, como a gente vê, é Restaurado por Completo. Quando a gente ouve falar sobre restauração, né, a gente lembra do ideal de Deus para cada um de nós, lembra do sacrifício que Cristo realizou para nos restaurar à imagem e semelhança do Pai. E quando a gente fala do mês da saúde mental, a gente entende que a nossa mente precisa ser restaurada, não só por conta da degradação, do pecado e tudo mais, mas por conta disso a gente acaba não tendo um aproveitamento completo da vontade de Deus em nossas vidas, sabe? E como a gente fala de mês da saúde mental, nós vemos que existem muitas mazelas mentais e emocionais que atingem a todas as pessoas, como a depressão, e isso é uma coisa muito séria a ser discutida, e a lição nos trouxe isso através da história de um homem que foi muito usado por Deus. Todo mundo conhece o profeta Elias, uma das grandes personalidades da Bíblia, que acabou enfrentando um dos períodos mais sombrios de sua história. Dando contexto, o profeta Elias ele atraiu a atenção de toda Israel com uma vitória impressionante que ele obteve sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Só que a história desse profeta acaba passando por uma reviravolta, porque, do ponto de vista humano, Elias passou por um momento de grande vitória, talvez uma das maiores da sua vida até então, mas após isso, a sua história é seguida de um momento de intensa fragilidade, onde ele foi subitamente dominado por um espírito de melancolia, e também um sentimento paralisante de medo, por conta do que estava ali acontecendo, né? Onde ele recebeu as ameaças da rainha Jezabel, e ele acabou se fechando dentro de si, e nesse momento ele passa por um tempo de profunda angústia. E dentre essas coisas nos mostra que mesmo os cristãos mais consagrados e as pessoas mais bem-sucedidas podem lidar muitas vezes com episódios de desânimo e até pensamentos suicidas. Mas o Senhor foi compassivo e compreensivo com Elias, mesmo nos momentos de fraqueza, e Deus ainda o restaurou em todos os aspectos. Então, esses são alguns pontos que nós vamos analisar nessa história. E com isso, vamos aqui para a nossa primeira pergunta. O que o episódio da depressão de Elias nos revela sobre a gravidade desse problema? Quando a gente fala de mazelas mentais, emocionais, de que maneira elas acabam nos afetando como povo de Deus e tudo mais, e qual a relevância de nós tratarmos desse tema? Com a história de Elias, nós vemos que problemas como a depressão, eles atingem não apenas pessoas do mundo,
que não têm conhecimento algum de Deus, mas até mesmo os fiéis de Deus podem passar por momentos assim, podem desenvolver esse tipo de problema, né? Inclusive, quando a gente para pensar que muitos transtornos mentais, eles começam com padrões errados de pensamento. Então, a gente vê que nós vivemos em um mundo em que as pessoas já recebem influências, às vezes, não muito boas, por exemplo, vêm de lares disfuncionais, às vezes vivenciam situações traumáticas no lar, a relação com os pais muitas vezes não é a melhor. Então, dependendo do ambiente ao qual a pessoa foi exposta ao longo da vida, nos primeiros anos especialmente, isso pode levar a pessoa a desenvolver padrões de pensamento errados e mentirosos, né? E isso, ao longo do tempo, somando a outros fatores de estilo de vida, e estresse e tudo mais, né? A pessoa realmente pode vir a desencadear um problema desse tipo, né? Então, nós vemos com a história do profeta Elias que não existe, a gente não pode falar assim que os fiéis de Deus nunca estarão suscetíveis a passar por isso, né? E, enfim, foi uma lição que eu tirei realmente, né? Porque às vezes a gente olha para esses problemas, pode ver uma pessoa que esteja vivenciando isso na igreja, que pode estar vivenciando isso, enfim, no ciclo de amizades, enfim, e pensar, mas essa pessoa não deveria estar passando por isso, ela é cristã. Aí a gente olha para Elias, vê que depois de um momento de grande elevação espiritual, um momento de uma experiência fantástica com Deus, pouco tempo depois ele tem esse episódio, né, e fica realmente muito vulnerável, muito frágil, e Deus vai cuidando dele ali. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais para frente, né? Mas a lição que fica para mim muito forte é essa, que nós também estamos suscetíveis a passar por essas coisas. Nós precisamos cuidar do corpo e da mente, para que nós não passemos por isso. Mas até mesmo os fiéis, até mesmo as pessoas religiosas, elas podem acabar vivenciando uma experiência difícil dessa em algum momento da vida. Falando sobre essa questão da gravidade do momento em que Elias passou, eu estava assistindo recentemente um vídeo, inclusive está até aqui no canal do JC, do Dr. César Vasconcelos, que ele fala sobre essa questão da depressão, e ele traz algumas causas que levam à depressão. E eu pude observar duas causas que poderiam ter levado Elias àquele momento. Primeiro, o estilo de vida. Ele, dependendo da situação que Elias estava vivendo, a gente não sabe o estilo de vida que ele estava tendo, né? Tanto que no momento de cura dele, Deus traz várias situações para que ele possa se curar definitivamente. Então, ele traz o estilo de vida com relação à nutrição, ao ritmo circadiano, no caso, ao sono da pessoa. Tudo isso pode influenciar, no caso, a levar à depressão, e também o que ele traz como uma causa é os fatores psicológicos, que, eu me esqueci agora por um momento, questão social, o fator social, na verdade. Elias, ele está ali diante de uma situação de medo, e que ele se encontra sozinho. Então, um fator social, ele é importantíssimo, e ele se vê só, tanto que ele questiona a Deus. Senhor, eu estou aqui, passei por esse momento, estou sozinho, me encontro sozinho, ele se sente sozinho. Então, o fator social, ele é importante, nós precisamos dessa conexão entre irmãos, essa conexão entre pessoas, mostrar que nós estamos ali uns para os outros. E isso leva a uma depressão profunda de Elias, como você mesmo citou, Andy, uma tristeza profunda, na verdade, depois de um momento de elevação espiritual. Isso nos faz questionar, porque realmente não é só as outras pessoas do mundo, nós também cristãos somos levados a isso, e podemos ser levados a isso com algum momento de desespero, talvez, ou de se ver sozinho, de estar em momento de tristeza profunda, e quando se deparou nesse tipo de situação. Então, é analisar as causas que nos levaram a isso, né? E realmente a depressão é algo grave. Com toda certeza, tão grave que é capaz até mesmo de pode afetar as mais consagradas das pessoas, não é? Pessoas que se dedicam ao serviço de Deus, isso mostra que nenhum de nós está imune a isso. E um grande perigo que essa doença que acaba sendo propiciada muito por fatores emocionais e sociais, externos e internos de uma maneira geral, pode acabar afetando o nosso relacionamento com Deus.
Não dizendo que depressão seja falta de Deus, porque naquele momento o que Elias mais tinha era a prova de que Deus estava ao lado dele. Mas, querendo ou não, a longo prazo, esse tipo de situação pode acabar afetando o nosso relacionamento e gerando uma desconfiança. E a Madeleine falou sobre padrões de pensamento errado. No contexto aqui de 1 Reis 19, que é onde se trata essa história, Elias recebe uma notícia no meio da noite de que Jezabel está vindo para matá-lo. E ao internalizar aquelas palavras, ele acabou criando padrões de comportamento errado, de que o melhor a fazer seria fugir em vez de confiar em Deus, de que a vida dele estava por um triz e logo ele estaria morto. Então, mesmo após um grande momento de elevação espiritual, muitas vezes esse pode se tornar um dos nossos momentos de maior fragilidade. E ele acabou indo para o deserto e ali se deitou debaixo de um zimbro, e assustado por uma mensagem ameaçadora como essa, ele se viu desesperado e angustiado. Ele diz aqui, ele acaba desejando a morte nesse caso, dizendo: Senhor, por favor, tira a minha vida, porque eu estou sozinho e não sou melhor do que os meus pais. Mas o interessante é a forma como Deus vai atuar nesse momento depois. E com isso eu queria entrar com vocês na nossa segunda pergunta. Como que a história de Elias demonstra os métodos de Deus para a cura da alma nesse caso? De que maneira Deus interveio ali para que ele se sentisse melhor e depois recobrasse o ânimo? Como eu citei anteriormente, com relação ao Elias, a gente não sabia no momento realmente como ele estava vivendo, como estaria a sua rotina ali diante daquela situação. Então Deus, ele compreende, tanto que a lição traz isso, que ele compreende o momento que Elias estava passando. Então, por ele compreender esse momento, ele vai trazendo a cura de forma lenta, de forma gradual, mas de forma objetiva, daquilo realmente que Elias necessitava naquele momento. Então, primeiro ele observa que Elias está cansado, e eu imagino que depois dessa notícia que Elias teve, o desespero mental que ele estava, ele cair no sono profundo, é a ação de Deus naquele momento. É a ação de Deus até mesmo para que a mente dele se acalmasse e ele conseguisse cair no sono. Ele conseguisse dormir depois de ter fugido, depois de todo o desespero e também do cansaço, consequentemente. Então Deus, ele vai dando a ele uma cura gradual. Ele primeiro leva Elias a dormir, a cair no sono, dá um descanso físico para ele, e depois disso o anjo chega até Elias. Depois do anjo chegar até Elias, ele dá alimento a Elias e vai dando uma cura física de fato para ele naquele momento. E a gente vê como a lição ela traz a questão do restaurado por completo, como de fato é tudo conectado. Tanto que na parte de domingo nos deixa o livro Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 39, ele vai trazendo sobre isso, que está tudo unido, o nosso corpo está unido, é o físico, mental e espiritual. E Cristo, ele vem mostrando isso, Deus, ele vai trazendo isso na cura de Elias. Trazendo primeiro a cura física, o descanso para ele, o alimento para ele. E depois Elias ainda foge novamente, mas ele vai atrás de Elias, tanto que a lição diz que são 40 dias que leva para Elias estar totalmente revigorado e para ele aí sim começar a falar com Elias. Então Deus, ele se importa nos mínimos detalhes. Ele vai trazendo a cura para ele, os métodos que ele vai trazendo e a cura para ele dos mínimos detalhes. E eu achei isso fantástico. Para mim foi a melhor parte, assim, de como eu nunca tinha visualizado essa questão mesmo tão profunda da cura que ele vai trazendo para Elias, até chegar no momento em que ele vai falar para ele que ele não está sozinho, porque ele se questiona durante esse tempo, todo esse tempo, né? E Deus vai atrás dele da pergunta: o que fazes aí, Elias? Por que você está fugindo ainda de novo? E ele vai e busca ele realmente dar a resposta para ele do que ele necessitava naquele momento, e diz que ele não estava sozinho, que ele tinha separado ainda 70.000 pessoas ali com ele. Então, a cura que Deus vai trazendo, os métodos que ele vai utilizando, é de forma gradual, e é o físico, mental e o espiritual ali tudo conectado. Muito bom, Madeleine. Uma coisa que eu pensei também foi que Deus primeiro tratou o corpo dele, para depois lidar com as questões da mente dele, né? Então, como você citou, eu também nunca tinha pensado de forma tão profunda quanto eu pensei enquanto estava lendo isso, que de fato, né, ele chega
fugindo ali, deita debaixo do zimbro, ao ar livre, e aí a lição trouxe, né, ar livre, luz solar, então ele estava ali exposto a esses remédios naturais, e depois, então, vem o anjo e dá alimento para ele, né, o pão, a água, outro remédio, né, a água, a alimentação saudável, e aí depois ele tem esse momento de descanso, ele dorme, e depois ele faz esse exercício físico intenso, né, 40 dias, então, depois disso, é o momento que Deus chega para conversar com ele. Então, a gente percebe nisso também algo bem interessante, né? A irmã Ed traz para a gente o conceito de que é por meio do nosso corpo que nós desenvolvemos a nossa religião. Então, cuidar do corpo coincide com cuidar da nossa mente. E vai haver muitos casos em que uma pessoa que está passando por um momento desse difícil, uma pessoa em depressão, em ansiedade, a mente dela vai estar tão acelerada e com tanta dificuldade de raciocínio que até mesmo para você arrazoar com essa pessoa vai ser difícil. E isso vai exigir que a gente lide com o corpo dela para que a mente desacelere, para que ela esteja em condições de, então, partir para essa outra parte que é tão importante quanto, né? Lidar com os padrões de pensamento que a pessoa pode ter, que levaram ela, que contribuíram para que ela chegasse nessa situação. Mas é muito interessante isso, né? Que realmente Deus, então, propiciou ali para Elias que os remédios da natureza fossem utilizados pelo corpo dele, vamos dizer assim, as leis de saúde fossem respeitadas ali, e então depois Deus vem lidando com as coisas que estavam na mente de Elias. Eu achei isso bem interessante. Perfeito. E certa vez eu fiz uma palestra sobre saúde mental, certa vez em uma igreja, e justamente esse foi o tema a ser tratado. E quando eu fui analisando essa história verso a verso, eu percebi que Deus ele agiu como um psicólogo, um psiquiatra, enfim, tudo aquilo que Deus podia fazer para tratar do caso de Elias, ele fez. Vocês falaram muito bem de que a cura da mente começa pelo corpo, né? É assim que Deus começa tratando o problema de Elias, com os 8 remédios naturais. E não é de se admirar que muitas vezes Satanás ataca a nossa mente através do nosso corpo, através de fatores externos, muitas vezes. E quando eu analisei alguns pontos aqui dessa história, vejam só, é comum de pessoas que desenvolvem um quadro de depressão, muitas vezes sentir muito sono. E no ato de Elias dormir, Deus permite que ele descanse ali um pouco. Depois o anjo vem e o toca, nesse caso. E um anjo tocou, isso significa que Deus ele quer proximidade conosco nesses casos. E que muitas vezes uma pessoa nesse tipo de problema, ou então com qualquer outro tipo de problema emocional, também precisa de um contato mais próximo. Depois ele falou, levanta, come e bebe. Com certeza, o que ele viu ali, né, ele viu uma botija de água, né, que com certeza, eu não tenho dúvida de que era feita de barro, e o que dizem, né, que filtro de barro do Brasil é o melhor porque deixa a água mais pura, e além disso ele comeu um pedaço de pão, comida certamente vegetariana, né, e depois disso ele volta a dormir. Às vezes você precisa ter um pouco de paciência nesses casos com essas pessoas, elas precisam também ir no tempo delas, depois ele se levanta de novo e fala, come e bebe porque o teu caminho será longo. Então, além de respeitar um pouco do tempo de Elias, o Senhor já dá uma ordem para ele, para que ele vá a certo lugar, e com a força daquela comida, daquela bebida, ele caminha 40 dias. Aí, nesse momento, chega o episódio de Elias na caverna, onde ele ali se queixa para Deus novamente, diz, eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos e tudo mais, mas os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei. Então, aqui Elias tinha uma visão completamente errada da realidade. E então, Deus chama, ele escuta o problema de Elias, a queixa dele, e depois fala, sai. E depois ele tem aquele episódio com o vento, com fogo e com a brisa suave, onde ele pôde finalmente recobrar um pouco de alento. Depois disso, ele volta mais uma vez para a caverna. Novamente, pessoas com problemas de depressão, elas têm um padrão de comportamento que às vezes é difícil ser quebrado. E às vezes elas voltam novamente a se fechar dentro de suas cavernas e tudo mais, e Deus novamente pergunta, que fazes aqui, Elias? E depois ele responde, Deus mais uma vez ouve a queixa. Às vezes a gente precisa ser paciente para ouvir mais e mais vezes o problema daquela pessoa. Ter paciência, saber ouvir, mas depois então, Deus
diz o seguinte para Elias: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, a Jeú e depois unge Eliseu para ser o teu sucessor e tudo mais. Depois de ouvir o problema, Deus mais uma vez chama Elias para a missão, dizendo: Elias, a melhor forma de você tratar esse problema também é você se ocupando em fazer o trabalho do Senhor, a minha vontade, eu irei sustentar você e tudo mais. Porque quanto mais tempo a gente focar nos nossos problemas, nós não conseguimos ver a solução que é Deus, né? Quanto mais vemos as nossas dificuldades, não conseguimos ver a Cristo. E também aqui no Profetas e Reis, pelo menos na minha versão aqui, que é um pouco mais para a linguagem de hoje, diz o seguinte: todos nós passamos por profunda decepção e desânimo, dias em que é difícil acreditar que Deus ainda é bom, dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivo. Em dias assim, muitos perdem a confiança em Deus e se tornam escravos da dúvida e da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos desvendar os propósitos de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos e esforçando-se para firmar os nossos pés em uma base sólida. E nova fé, nova vida jorrariam de dentro de nosso ser. Então foi isso que Deus tentou fazer com Elias. Primeiramente com o anjo, depois ele pessoalmente, tratando do seu problema, dizendo: agora você vai para a missão e calma, Elias, você acha que você está sozinho, mas eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Parte do tratamento é fazer com que a pessoa volte à realidade, volte a enxergar as coisas de maneira correta e não caia nas armadilhas que sua própria mente monta. Deus ergueu Elias para colocá-lo de volta no centro de ação mais uma vez. E é isso que Deus quer fazer com qualquer pessoa emocionalmente abalada: renovar a sua mente e restaurar ao seu serviço. E agora que nós chegamos a um momento muito especial desse nosso estudo, né? Que é o momento da dica de UIC. Então, eu vou pedir aqui para o nosso editor que rode a vinheta para a gente. No Dica de UIC de hoje, a gente vai recomendar que você leia o livro Profetas e Reis, os capítulos 12 e 13, que vão tratar justamente do episódio que nós estamos conversando aqui, sobre o desânimo de Elias e a forma de como Deus contribuiu para a cura de sua alma, tratando tanto dos aspectos físicos, mentais e espirituais, pois a fé de Elias estava abalada, e quantas vezes nós não passamos por esses momentos de dúvida, desânimo, e tendemos a desistir muitas vezes. Nesses momentos, o que mais nós precisamos é nos apegar ao Senhor. É claro que buscar muitas vezes ajuda profissional é algo muito importante, mas o fato é que quando nós temos Deus ao nosso lado, certamente as coisas sairão muito melhor, pois Ele é quem providencia a cura completa. E além disso, esses capítulos são muito especiais porque mostram que Deus tem um alto destino, um propósito muito nobre e elevado para cada um de nós, e que não precisamos nos sentir tristes e inúteis, mas que Deus ele tem um serviço especial para cada um, onde Ele mesmo garante que estará conosco, nos sustentando e nos guiando em todo momento. E então, eu vou aqui com vocês, meninas, para a nossa terceira e última pergunta. Posso fazer um comentário rapidinho antes? À vontade. À vontade. Inclusive, é um texto que está nesses capítulos que você recomendou, e eu fiquei muito feliz, assim, quando eu estava lendo, de pensar como que Deus é cuidadoso com a gente, né? Inclusive, veio aqui na lição de sexta-feira, que diz assim: será que Deus abandonou Elias em seu momento de provação? Não. Ele não amava menos seu servo quando este se sentiu abandonado por Deus e pelos homens, do que quando, em resposta à sua oração, enviou fogo do céu e iluminou o topo da montanha. Então, a gente vê assim, né, que Deus ele não mudou com Elias. O amor, o cuidado, a atenção de Deus para com ele. E é interessante isso porque quando a pessoa está passando por um momento de depressão, ela tem a tendência de realmente se sentir abandonada, sentir que ninguém liga para ela, sentir que Deus a abandonou. É um momento de trevas, realmente, um momento de trevas espirituais para ela, sabe? Mas a gente vê que mesmo a pessoa estando nesse poço escuro e profundo, o mesmo Deus que estava com ela nos momentos altos, nos momentos bons, nos momentos em que o caminho era claro, é o mesmo Deus que está com ela nesses momentos escuros, né? E disposto a tirar ela dessa situação. Então, realmente, leiam esses capítulos, porque são muito bons. Exatamente. Muito obrigado, Angie. E nesse momento, vendo todo o panorama de Elias, tudo que ele passou e a forma como Deus o ajudou,
A história vai mostrar que depois de tudo isso, Elias finalmente tem o seu ânimo recobrado, né? Entendendo que o Senhor estava com ele, então ele vai para cumprir a missão que o Senhor havia dado para ele. E nesse momento, eu queria perguntar sobre o que fica de lição para nós. Como é que nós podemos encontrar forças e nos precaver contra o desânimo e as dificuldades? Porque eles certamente virão. Haverão dias em que vai estar difícil para cada um de nós suportar o fardo muitas vezes. Mas como é que nós podemos encontrar forças e nos precaver quanto a isso? Realmente não é durante a guerra que a gente se prepara para a guerra, né? É antes da guerra começar. Então, como a gente falou aqui de dois fatores que influenciam grandemente no nosso bem-estar emocional, que foi o fator físico e o fator mental, pensamentos, né? Padrão de pensamento, acho que aí começa a estar o segredo. Então, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, respeitar as leis de saúde, vai fazer com que a nossa mente esteja mais preparada para lidar com diversos desafios com os quais a gente pode se deparar. Então, uma pessoa que não está dormindo bem, que não está fazendo exercício direito, que não bebe água direito, que não se alimenta adequadamente, não sei se eu já falei isso antes, mas talvez esteja repetindo, mas todos os 8 remédios naturais, né? A gente tem que buscar vivê-los tanto quanto for possível na nossa realidade. Então, viver esses remédios naturais é um preparo para a guerra, para que a nossa mente esteja pronta para lidar com com as dificuldades, com as intempéries que virão, né? E a segunda coisa é realmente firmar a fé na palavra de Deus. A gente precisa permitir que aquilo que fala em Romanos capítulo 12 aconteça conosco. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos desenvolver a forma de Deus, a forma de Cristo de pensar. Como fala a Bíblia, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por meio da comunhão com Ele, por meio do estudo da palavra, por meio dessa comunhão íntima com o Senhor, a nossa mente, os nossos padrões de pensamento vão sendo alterados, de modo que a gente vai lidar com as dificuldades de uma forma diferente. Né? Aquilo vai nos abalar menos, a gente vai ter mais resistência para lidar com certas situações. Então, é uma coisa que eu penso bastante na minha vida. A importância que tem, por exemplo, uma coisa que eu pego bastante no meu pé, exercício físico. Eu fico falando comigo que você tem que fazer exercício físico. Porque, de fato, exercício físico é alimento para o cérebro. Nosso cérebro gosta de exercício físico, ele precisa de exercício físico para funcionar direito. Né? E aí, isso somado à comunhão com Deus, é isso que nos prepara para as dificuldades. Então, eu acho que esses 2 pontos eu gostaria de enfatizar aqui. Muito bom, porque de fato é isso tudo. É isso tudo sendo complementado à comunhão com Deus, como você mesmo falou. Mas a lição ela traz um ponto muito interessante que é sobre a questão do desequilíbrio, né? Atualmente nós estamos vivendo realmente muito nesse desequilíbrio. E é a questão da temperança mesmo, né? Que é o equilíbrio diante disso tudo, que é o que falta para cada um de nós. Ela traz com os avanços tecnológicos, as mudanças que vão tendo, o tempo que nós vamos passando nas redes sociais, por exemplo, isso tudo nos influencia psicologicamente, nos influencia mentalmente, tanto que certo que a lição ela traz esse comentário, né, que é uma síndrome que as pessoas estão tendo atualmente, que eu não me recordo o nome, mas traduzido em inglês é ficar de fora, o medo de ficar de fora. As pessoas hoje em dia elas querem ter um pertencimento, estar dentro de algo, pertencer a algo. E Cristo, na verdade, ele nos traz o seu padrão de pertencimento. Nós devemos nos comparar a ele, contemplar a ele, né? E isso, na verdade, traz às pessoas um bloqueio. E, ao mesmo tempo, elas ficam definidas por aquilo, buscando constantemente aquilo. E isso enfraquece seu psicológico, enfraquece sua mente, em vez de buscar aquilo que vai levar ela ao crescimento, né? Que é buscar a Cristo, estar ligado com Ele, buscar o padrão que Ele nos traz, que Ele nos mostra. Tanto que a lição, ela traz também um ponto que nós estamos rodeados de tanto barulho, de tanta coisa, de tanta Estímulo. busca, que quando estímulos, isso, tantos estímulos mentais, tantos estímulos nas redes sociais, tantas coisas,
que Elias, por exemplo, quando Deus ele chega para Elias, a lição ela traz isso, ele chega com um sussurro. Então, com todos esses estímulos, todos esses barulhos, nós não conseguiríamos escutar a voz de Deus. Então, é basicamente isso, é contemplar a Deus, nos descaber desses padrões que são estipulados no mundo e olhar para Cristo, olhar para o padrão que ele nos traz. E, consequentemente, nós conseguiremos ouvir a sua voz e nos fortalecer diante desses momentos de dificuldade, de desânimo. Interessante, né? Na história de Elias, teve um grande terremoto, um fogo, uma ventania, mas Deus não estava em nenhum desses instrumentos de barulho, mas ele veio na forma de uma brisa mansa e suave. Olha só que coisa interessante. Pois muito bem, é essencial, como a Andy falou, nos preparar para a guerra antes que ela comece. Já dizem muitas vezes que o melhor remédio é a prevenção, né? Que muitas vezes você ou não precisa passar pelo problema, ou se passar, você já sabe como lidar com ele da melhor forma possível. E reconhecer a estreita conexão que existe entre a nossa mente e o nosso corpo é aquilo que vai nos capacitar a criar melhores hábitos e melhores condições de desenvolver uma saúde ideal em todos os aspectos. Muitas vezes nós somos como o profeta Elias, exausto e desanimado e necessitamos do básico muitas vezes, descanso adequado, nutrição de qualidade, todos os remédios, mas sobretudo a confiança em Deus. De maneira prática, o que nós podemos fazer também para nos ajudar a enfrentar essas dificuldades? Bom, a Med falou que, lá no início, que é importante a gente também desenvolver relação com outras pessoas, né? Claro que Elias não teve essa opção, né? Afinal de contas, ele estava sendo procurado, mas aí eu lembro de um texto do Espírito de Profecia que diz que, ainda que não possuís nenhum amigo, podeis ser completamente felizes em Cristo. Então, isso nos mostra que Cristo é a base fundamental de todas as coisas, e que no comentário final de sexta-feira da lição vai nos dizer que, para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Fé e atividade darão segurança e satisfação que vão aumentar dia após dia. Você é tentado a dar lugar a sentimentos de ansiedade e profundo desânimo? Nos dias mais escuros, quando tudo parece ameaçador, não tenha medo, tenha fé em Deus. Ele conhece suas necessidades e possui todo o poder. Seu infinito amor e compaixão jamais acabam. Não tema achando que ele falhará em cumprir a sua promessa. Ele é a verdade eterna. Jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Capacitará os seus servos fiéis de acordo com as necessidades dele. Gente, se Deus ele foi capaz de enviar um anjo para cuidar de Elias, quanto mais de cada um de nós. Se ele cuida das aves do céu e que não trabalham, não semeiam, quanto mais nós, como o próprio Cristo disse, quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado em sua estatura e tudo mais, sem falar dos conselhos que a própria palavra de Deus dá de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Deus, ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a nós uma esperança e um futuro, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por fim, o conselho de Cristo: vinde a mim todos que estáis cansados. Já vai, gente, rapidinho, deixa eu só terminar aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E como é que eu posso ir a Cristo? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Para nós, seres humanos, pecadores e desesperançados, carregamos um fardo muito pesado, que é o fardo da culpa. Cristo pede para carregar esse fardo e nos entrega o dele, que o fardo dele é de obediência e serviço. É um fardo leve, porque nos leva a direta comunhão com Deus e com o nosso próximo também. Pode falar, Andy. Eu queria fazer um comentário dentro desse último tópico que vocês citaram, um dos últimos, né, em relação aos relacionamentos. Realmente, Elias, naquele momento, é uma situação singular, não se aplica aqui. Mas, como a gente está falando sobre saúde emocional, e a lição trouxe também, acho que foi na quinta-feira, algumas dicas práticas de como ter saúde realmente emocional. E uma das coisas que veio falando aqui: conecte-se com as pessoas. A gente vê, quando a gente para ler alguns estudos mais recentes, alguns até mais antigos também, a respeito de como os nossos relacionamentos
interpessoais impactam a nossa saúde emocional e física, inclusive, a longo prazo também, lidando com, por exemplo, nossa longevidade. Então, a gente vê que os nossos relacionamentos, eles têm um potencial muito grande de nos trazer saúde ou de nos adoecer. Mas a gente precisa buscar cultivar bons relacionamentos, buscar estar bem com as pessoas que nos cercam, no que depender de nós, sabe? Outro ponto também importante, que existe muitos textos de Espírito de Profecia falando a respeito da importância do perdão. Então, muitas vezes, é outra coisa que está à base, às vezes, de muitas doenças, né, emocionais, a falta de perdão. Não perdoar, não conseguir se libertar de mágoas que vêm, e essas mágoas, muitas vezes, elas causam essa dificuldade de relacionamento, né? Então, essa questão também é algo a ser avaliado. Como é a saúde dos nossos relacionamentos? Como a gente pode fazer para melhorar isso? Como se conectar mais com as pessoas? Porque isso traz realmente bem-estar físico. É uma necessidade nossa também, ter bons relacionamentos com as pessoas. Isso. Incrível. Quanto a isso também, a própria Bíblia já nos deixa claro, né? Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E também é dito que, em várias vezes nas cartas de Paulo que o segredo do sucesso um dos segredos do sucesso da igreja na sua missão é justamente a comunhão entre os irmãos, o amor uns para com os outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai as faltas uns dos outros. Acaba que isso reflete muito também como é o nosso relacionamento com Deus, né? Quanto mais profundo e íntimo for esse relacionamento, mais nós ansiaremos estar em paz com as pessoas que nos cercam. E Deus é tão bom que Ele nos presenteia com bons relacionamentos e continua cuidando de nós em cada detalhe. Pois, muito bem, esse foi mais um comentário da lição da Escola Sabatina desse nosso trimestre. Novamente, vamos pedir aqui para você que siga-nos nas nossas redes sociais, acompanhe todo o conteúdo que é lançado aqui na GYC. Além disso, novamente, assista os nossos vídeos do congresso que tivemos esse ano, Cristo, Justiça Nossa, Congresso GYC Brasil 2024. E se tiver qualquer tipo de dúvida a respeito da lição ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários, tá? E também compartilhe também esse nosso conteúdo com seus amigos para que assim estejamos possibilitados de alcançar mais pessoas, pois esse é um trabalho, um projeto que nasceu no coração de Deus e muda a vida de muita gente. Então, você pode ter parte nessa missão de levar esperança para outras pessoas também. Meninas, muito obrigado também pela presença de vocês, mas a gente não pode encerrar sem fazer uma oração novamente. Então, Med, você pode encerrar para nós nesse momento? Oremos então. Querido Papai do Céu, te agradecemos, Senhor, por mais este momento que tivemos aqui, por esse comentário da lição que tu trouxeste para cada um de nós. Pai, nos ensina, nos ajuda a cada dia a nos moldar e ter equilíbrio, nos concentrar em Ti, Senhor, que o Senhor seja apenas o nosso padrão, que nós a cada dia possamos olhar para Ti. Senhor, nos ajuda a ter mente sã, saudável, e também a cuidar do nosso corpo, a manter em equilíbrio aquilo que o Senhor nos traz, o físico, o mental, o espiritual. Permaneça com cada um que assistiu também aqui este vídeo. Permaneça conosco, aqui eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.